Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Mais uma vez estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Graças a Deus por estarmos aqui, por mais uma vez, termos esse privilégio de nos reunirmos para agradecermos ao nosso Deus. Estamos com saúde, estamos aqui e sabemos que o fato de estarmos aqui é porque Deus, Ele com a sua graça infinita e com a sua misericórdia, Ele nos concede esse privilégio de estarmos aqui. Diz assim a santa, poderosa palavra de Deus. Versículo 31 do Evangelho, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, versículo 31, diz assim: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. Eu glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora diga a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Rogo as vossas orações por minha pessoa. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por esse privilégio de mais uma vez estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. Obrigado pelo primeiro momento do culto, onde ouvimos e cantamos louvores ao Senhor e ouvimos também a tua santa e poderosa palavra. Agora, Deus, chegamos ao momento primordial, momento esse que o Senhor vai falar com mais tempo, apesar que o Senhor já falou por 2 bocas diferentes aqui, por 2 homens de Deus. Agora vai ter um tempo maior para ouvirmos a exposição da tua santa e poderosa palavra. Deus bendito, o Senhor me conhece, sou falho, sou pecador. E portanto, Deus, reconhecendo através da tua palavra que sou pecador, te peço perdão por todos os pecados que eu cometi. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, ilumine a minha mente e me faz compreender a tua palavra como assim ela é, para que com fidelidade, Deus, eu venha fazer a exposição da mesma. Deus, abre cada coração que aqui está, para que todos possam compreender, e assim, Deus, cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento, e prosseguirmos avantes para o alvo no qual o Senhor tem nos preparado. Deus bendito, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Irmãos, como os irmãos bem sabem, hoje, se assim Deus permitir eu terminar a exposição desse capítulo 13, ou desses versículos que acabei de ler, hoje nós encerramos, ou encerro, a exposição do capítulo 13 do Evangelho que segundo escreveu João. Como os irmãos bem sabem, Jesus, ele, na última perícope que eu fiz a exposição, no caso
domingo passado, Jesus ele predisse que seria traído. E Jesus ele deu todas as dicas ou todas as informações necessárias para que os discípulos que ali estavam com Jesus e participando da ceia, eles viessem compreender que quem o trairia era o Judas. E como nós aprendemos, exatamente porque a palavra de Deus ela vai nos ensinar assim, os discípulos, eles não conseguiram entender, pelo incrível que pareça, eles não conseguiram entender. Todavia, hoje, na continuidade, nós iremos ver que agora Jesus, ele prediz também que Pedro o negará. E nós sabemos que, em relação a essa perícope aqui, ou em relação ao que a Bíblia fala sobre Pedro ter negado Jesus, existe alguns engodos, ou seja, alguns erros de interpretação. E no decurso da exposição, eu irei fazer algumas perguntas aos irmãos e também irei fazer exposição de acordo com que as Escrituras, elas são bem claras, elas são bem esclarecidas. Irmãos, o versículo 31, ou melhor, o versículo 26 do capítulo 13 vai dizer assim: respondeu Jesus: aquele a quem eu dei este pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse, para os irmãos perceberem que é continuidade da perícope anterior, que eu acabei de ler alguns versículos. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Irmãos, depois que Judas, ele sai da presença de Jesus e dos discípulos que estavam ali com Jesus, Jesus fala: agora o Filho do Homem é glorificado. Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus. Ele está dizendo que agora ele é glorificado. Jesus, ele, como homem, ele era sujeito a limitações como qualquer um é, ou na verdade, como o Adão, antes da queda era. E Jesus, ele não tinha esse atributo divino da presciência. O que é isso? Ele prevê, ou ele pré-conhecer o que iria acontecer. Isso Jesus como homem. Entretanto, Jesus divino, ou seja, o Filho de Deus, na verdade o Filho de Deus que habitava naquele mesmo corpo, ele pré-conhecia tudo o que iria acontecer. É como disse algumas vezes aqui, para Jesus Jesus divino, o passado, o presente e o futuro é o mesmo momento, é como seja o agora. E portanto, Jesus, ele pré-conhecia o que estava para acontecer.
Jesus, ele quando predisse que Judas o trairia, e assim Judas ele saiu para trair Jesus, Jesus agora diz que o Filho do Homem, se referindo a ele, seria glorificado. Por quê? Porque estava chegando o momento do ápice, do clímax, ou seja, do ponto mais alto do ministério para o qual Jesus ele foi enviado por Deus, ou melhor, trazendo ou falando de uma forma mais teológica, num plano eterno, de uma forma que a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, lá na eternidade, antes mesmo de criar céus, antes mesmo de criar todas as coisas, Deus ele já tinha planejado o que iria acontecer, ou que iria criar o homem, que iria criar os anjos, e o homem iria cair, e portanto Deus, ele já tinha planejado, mesmo com a queda do homem, Jesus ele vindo à terra, para resgatar todos os pecadores, ou resgatar todos, na verdade todos os pecadores, mas a gente sabe, como disse aqui o diácono Josivaldo, que nem todos querem a Jesus. E portanto Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado. Sabia Jesus que chegava o momento principal, o momento áureo, o momento de ouro, em que Jesus seria glorificado. Como? Morrendo e pagando a Deus o preço que toda a humanidade devia. Não só eu, não só os irmãos que aqui estão, não só as pessoas que estão em igrejas agora, mas a todos. E diferentemente do que Hernandes Dias Lopes diz, sem exceção, não sem distinção, não é sem distinção, é sem exceção, porque existe no português uma diferença de exceção e distinção. Na verdade, Deus ele pagou o preço para todos, sem distinção, sem exceção de ninguém. Agora, nem todos eles querem receber. E, portanto, muitas e muitas pessoas, eles são condenados exatamente porque eles não querem receber essa salvação que Deus, ele planejou para toda a humanidade. E aqui, Jesus Cristo, ele vai dizer que agora o Filho do Homem é glorificado. Agora o Filho do Homem é glorificado. E Deus é glorificado nele. E diz que Deus, ele é glorificado nele. Por quê? Porque foi Jesus, ou Deus que enviara Jesus, Deus que tinha juntamente com Jesus, na eternidade, e o Espírito Santo planejado todas as coisas, eles agora, Jesus era glorificado, e Deus era glorificado em Jesus. Versículo 32. Se Deus é glorificado nele, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. Ou seja, se Deus é glorificado, Deus também há de glorificar o Filho nele mesmo. Eu glorificará em breve. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve, falando aqui no caso da ressurreição de Jesus. Que Deus o ressuscitara dentre os mortos. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou,
vocês não podem ir. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo também digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Depois eu explico melhor esses versículos aqui, um pouco mais adiante. Versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Esse mandamento que Jesus falou no versículo 34, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse mandamento é novo. Por que ele não é um mandamento novo? Na verdade, abram aí, Levítico capítulo 19, versículo 18, lá no Antigo Testamento. Sim. Levítico capítulo 19, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Irmãos, na verdade, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ele não era novo. Só que Jesus, nesse versículo 34, do capítulo 13 do Evangelho, que segundo registrou João, ele traz um mandamento novo, como ele disse Jesus. Por quê? Preste atenção. O versículo 18 do capítulo 19 do Evangelho, que segundo escreveu, ou do livro de Levítico, que segundo registrou Moisés, diz que as pessoas não deviam guardar rancor contra alguém do seu povo, mas amar uns aos outros, não é isso? Só que Jesus aqui, ele traz algo mais profundo, algo mais delicado, quando ele diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Até o Antigo Testamento aqui estava. Agora, olha o detalhe, como eu vos amei. É mais difícil ou não? Lá no Antigo Testamento eu tinha que amar uns aos outros, foi o que Deus disse. Aí Jesus agora vem e fala assim: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Irmãos, e como é que Jesus amou os discípulos? Na verdade, como é que Jesus, ele amou toda a humanidade? O amor de Jesus pelos discípulos e pela humanidade foi um amor sacrificial. Jesus, ele disse que amou os discípulos no livro que segundo escreveu João mesmo, como a gente aprendeu, e amou-os até o fim. Jesus, ele amou até mesmo o Judas Iscariotes,
Jesus, ele amou o próprio Pedro, que Jesus, como nós iremos aprender a poucos momentos, ou a poucos instantes, daqui a pouco, sabendo que Pedro trairia. E mais, a Bíblia vai nos ensinar que nenhum dos discípulos que Jesus escolheu, eles ficaram com Jesus, todos o abandonaram. E Jesus, ele veio descobrir isso quando ele estava prestes a ser crucificado, quando ele já estava preso? Não. Jesus sabia disso. Jesus pré-sabia disso antes mesmo de nascer como homem. Na verdade, desde a eternidade, Jesus, ele sabia tudo isso. E mesmo assim, Jesus o amou. Irmãos, e não acabou aqui. Quando a gente olha para o ministério de Jesus terreno, Jesus, ele realizou inúmeros milagres em Jerusalém. Jesus pregava constantemente ali em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus, ele sempre, quando estava em um determinado local, muitas pessoas acompanhavam Jesus. E Jesus ali dava atenção a todos, tanto fazia ali para Jesus. O Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite, era um dos principais dos fariseus, como José da cidade de Arimateia, que era um homem de posses, que também fazia parte do sinédrio, como um cego, filho de Timeu, como os leprosos. Jesus amava a todos sem exceção. E Jesus foi rejeitado por essas pessoas. O que faz com que a gente se impressione é que Jesus, momentos antes dele ser preso e ser crucificado, Jesus chegou ali próximo a Jerusalém, olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas os profetas que te são enviados, quantas e quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, ou seja, proteger, mas vocês me rejeitaram. E Jesus chega a dizer: vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, se referindo quando Jesus vier em poder e grande glória, no final da grande tribulação. E mesmo assim, irmãos, Jesus os amou. A Bíblia diz que aquele jovem rico, quem registra isso é só Marcos. A gente estudou um pouco sobre o jovem rico na escola bíblica na última sexta-feira, mas só Marcos registra esse detalhe. Aquele jovem chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: conhece os mandamentos? Ele falou: conheço, desde criança, desde a minha infância. Aí ele foi, citou o não matarás, não roubarás. Ele falou: conheço todos eles desde a minha infância. Jesus falou: falta uma coisa para você. Vende tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me, e você terá um tesouro nos céus. E diz a Bíblia Sagrada que aquele jovem, entristecido porque possuía muitas propriedades ou muitos bens, ele baixou sua cabeça. Jesus prosseguiu. Só Marcos registra esse detalhe, podem conferir. Marcos registra que Jesus o amou, mesmo ele rejeitando Jesus. Só que no caso desse jovem rico, ele rejeitou a salvação, ele morreu e se perdeu. Porque mesmo Jesus o amando, ele rejeitou o amor de Jesus. Irmãos, e quando nós lemos acerca da crucificação de Jesus, Jesus sendo esbofeteado, Jesus sendo cuspido, Jesus sendo levado ali, se eu não me engane, não vou dizer o nome do local agora que eu posso me enganar, e está sendo gravado, e o bom pregador, quando ele conhece que ele não está com segurança, pode esquecer, ele segura e não diz.
Jesus foi levado ali perante, ou foi levado por Pilatos, e foi perguntado às pessoas ali: vocês querem que eu solte Barrabás, um assassino, um cara que levantava rebeliões direto em Israel, e as pessoas, sabendo que era Barrabás, falaram: não, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. E Jesus olhando, quieto. Chegou um momento que Jesus, ele quando estava preso, já ele disse: eu estava todos os dias com vocês aqui, vocês nunca disseram isso. Vocês nunca disseram isso comigo. Na verdade, Jesus, quando entrou, 8 dias antes de ressuscitar, Jesus foi crucificado, foi preso numa quinta-feira, na sexta-feira, na quinta-feira à noite foi preso, e na sexta-feira, por cerca das 3 horas da tarde, na hora nona, segundo o sistema de horário judaico, Jesus ele foi morto, e ressuscitou, por volta ali, das primeiras horas, no domingo. E Jesus, 8 dias antes de ressuscitar, ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas estavam ali, hosana, ou seja, louvem, porque a palavra hosana em hebraico em grego, o hebraico é louvem o rei, ou bendito que vem em nome do Senhor. Multidões e multidões dizendo isso de Jesus. E com poucos dias depois, as mesmas pessoas, eles estavam dizendo: crucifica-o, solta um ladrão, crucifica-o. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus, ele quando estava prestes ali, a entregar o seu espírito a Deus, Jesus olhou para as pessoas que estavam embaixo da cruz e disse: Pai, perdoa-lhes os pecados, que eles não sabem o que faz. Irmãos, quando eu leio isso aqui, Jesus dizendo: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. E a gente viu apenas uma palhinha, um trechinho de como Jesus nos amou. Aí Jesus fala que eu tenho que amar, nós temos que amar uns aos outros, e isso não se resume só aos irmãos, e o porquê, quando eu fazia o curso de teologia básico, a nível básico, um irmão lá de Campina Grande falou: pastor, a gente tem que amar os irmãos, porque a Bíblia diz aqui os irmãos, e os de fora não, quem não é crente a gente não pode amar como a nós mesmos não. Aí o pastor olhou assim e falou assim: mas como é que você me prova isso nas escrituras? Ele ficou sem argumento, mas olha o que queria: amar os irmãos da igreja e os de fora tocar fogo. Irmãos, na verdade essa pessoa queria um pé para pecar. Jesus mandou amar uns aos outros aqui, e uns aos outros aqui não se resume aos irmãos da igreja, mas sim a todos. Irmãos, quando eu leio esse versículo, um novo mandamento dou a vocês, eu não sei vocês, mas quando eu leio, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, até a espinha dorsal, ela fica arrepiada, porque eu olho para a minha vida, eu olho para mim, cada um deve olhar para si, agora eu olho para mim, e vejo quantos milhares, milhões, trilhões de anos-luz, ou luzes, estou à distância disso aqui, de amar o próximo, como Jesus amou, um amor sacrificial. Irmãos, quando nós olhamos para o padrão que Jesus ele deixou, para que as pessoas viessem reconhecermos, ou nos reconhecer como cristãos, a gente está tão distante de Cristo, está tão distante de Cristo, que a gente vê e aprende a explicação para tantas coisas que acontecem no meio da igreja hoje, é porque a igreja está completamente distanciada, na verdade divorciada de Cristo.
Porque vem cá, quando a gente olha para isso aqui, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Eu não sei vocês, mas isso está muito longe de mim. Por mais que eu tente me esforçar, por mais que eu tente, isso está muito longe de mim. Irmãos, e se nós não vivermos como Jesus ensinou, a gente está perdendo o tempo da gente aqui na igreja, viu? Não é à toa que em um dado momento, Lucas que registrou esse detalhe, Jesus estava andando, e um homem perguntou: mestre, são muitos os que herdarão o reino dos céus? Jesus falou: porfiai, para que você possa entrar. A palavra porfiai no grego, podem pesquisar. Vá lá no Google e pergunte, palavra porfiai, ou então tem uma Bíblia, melhor ainda do que o Google, mas confiável, uma Bíblia como eu tenho em casa, Bíblia de palavra-chave, que tem o dicionário, uma base, um pouco do dicionário grego e hebraico, para nós sabermos o significado real do que a palavra diz, no grego e no hebraico, as línguas que foram escritas, no caso o Antigo Testamento em hebraico, uma pequena parte do Antigo Testamento em aramaico, e essa parte lá em Daniel, do capítulo 2, ali até o capítulo 7, e uma parte só do capítulo 7, se eu não me engane, e o Novo Testamento todo em grego. E a palavra porfiai, ela traz o sentido de agonizar. Eu acredito que todos que aqui estão já viram, pelo menos em filme, eu já vi uma pessoa agonizando, ela sim. Na verdade, quando eu morava no Rio de Janeiro, não esqueça isso nunca, os caras esquartejando um jovem, e morava na casa da minha tia, a gente estava lá na tendinha da minha tia, e de repente chegou uns caras lá armados, e falou: seu Pedro, que é o nome do marido da minha tia, tem como fechar a barraca, por favor? Ele falou: agora. Fechou a barraca, a gente subiu, se escondeu, ficaram os caras de guarda na frente da casa da minha tia, a gente ficou no primeiro andar onde eu morava, e tinha 2 pés de abacate, dava para a gente ver o que estava acontecendo, que eles apagaram as luzes, mas tinha uma luz lá perto, e de lá eles não viam a gente se abaixou, eu e meus primos, e a gente ficou vendo. Infelizmente, tivemos esse desprazer de ver os caras esquartejando um jovem, e ele agonizando, e tudo isso na frente da mãe dele, a cerca de, eu acho que menos de 50 metros da gente, os caras ao redor, esquartejando, ele vive, e é muito feio. Eu fiquei durante muito tempo com aquilo na minha mente, o jovem agonizando. A esposa do meu primo, ela passou um monte de tempo sem conseguir dormir, porque todas as vezes que ela ia dormir, ela acordava com aquele barulho da pessoa, do jovem agonizando, e os caras cortando ele, e pelo incrível que pareça, de machadinha, tamparam a boca dele com aquela fita crepe, para que ele não fizesse muito barulho, ficava só agonizando, e a mãe do lado vendo, chorando, e as pessoas segurando. Irmãos, e é muito feio, e na verdade é algo, muito forte, e foi isso que Jesus usou, esse termo que Jesus usou, agonizem, para entrar no reino dos céus. Aí alguém pode perguntar: Romulo, então a gente tem que se matar? Não, mas temos que matar a nossa natureza pecaminosa, sempre que tivermos o desejo, porque isso vem em nós, o desejo de pecar, de desobedecer. É claro que infelizmente, irmãos, a gente nunca vai deixar de pecar aqui na terra. Agora a gente pode lutar contra o pecado e evitarmos muitos pecados. Agora deixar de pecar aqui, infelizmente, não acontece, porque somos pecadores. Agora, quando nós nos esforçamos para obedecermos a palavra de Deus, aí sim, tem momentos que a gente tem que nos esforçar, chorarmos, gritarmos, pedirmos a Deus, rasgarmos o nosso coração diante de Deus, para que a gente venha ter força e Deus venha nos conceder esse poder para resistirmos, porque foi nesse sentido que Jesus falou: amem-se. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, amar o próximo como a mim mesmo já é difícil, porque o que é amar o próximo como a mim mesmo? Tem pessoas que pensam que amar o próximo como a si mesmo é um exemplo.
Vamos supor que eu seja uma pessoa ruim. Aí eu já fiz 1 milhão de covardia com o Júnior. Júnior já chegou à conclusão que não tem como se relacionar comigo, ter um relacionamento de amizade comigo, por conta que eu sou um cara ruim. Aí tem pessoas que pensam que amar o próximo como a si mesmo é Júnior pegar, mesmo sabendo que eu sou um cara ruim, que só vou prejudicar a vida dele, e que vou fazer ele pecar, eu tá na casa de Júnior direto. Júnior, não, venha para minha casa direto. Não, isso não é amar o próximo como a si mesmo. Isso, na verdade, não dizendo com o Júnior, mas se eu fizesse isso com alguém, ou alguém fizer, isso é tolice. Amar o próximo como a si mesmo, é mesmo sabendo que a pessoa quer o mal da pessoa, sabendo que ela é ruim, que ela já fez coisas demais com a pessoa, é ruim, mas o mal que eu não quero para mim, eu não desejo para ele. O bem que eu quero para mim, eu desejo para aquela pessoa também. Mesmo em momentos, porque isso acontece, irmãos. Tem momento que tem pessoas que me fez o mal, que eu estou assim pensando, e eu vou ser sincero, e vem uma raiva misturado com ódio, e não é santo não, é mal mesmo. E eu começo, Jesus, e onde é que eu estou guardando o mandamento? Jesus, me dá força, tira isso do meu coração, Jesus, arranca isso. Jesus, por mim eu não tiro, eu não tenho, a minha natureza é má, é caída, a minha natureza é completamente inclinada ao mal, e Jesus, ele tira, irmãos, ele tira. Eu digo a vocês que já tirou de mim inúmeras vezes. Quem aqui nunca teve raiva e ódio como crente? Quem aqui nunca teve? Eu já tive várias vezes, mas graças a Deus, graças a Ele, que sempre que eu orei, me esforcei, e mesmo não saindo naquele dia, mas quando eu menos esperava, Deus, ele veio trabalhando, ele veio vendo o esforço da pessoa, e tira. Irmãos, e isso a gente tem que se esforçar, porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. Quem já foi prejudicado por alguém, e ficou com aquela mágoa no coração, porque isso é natural do ser humano caído, do homem após o pecado, ele sabe que é difícil, e só Deus, irmãos, ele tira isso de nossos corações. Então, amar o próximo como a si mesmo, é exatamente isso. Agora, Jesus falou algo mais profundo ainda, que tem que amar como ele amou. E como é que Jesus amou? Ele amou com um amor sacrificial. Ele amou com um amor, mesmo sabendo que as pessoas estavam rejeitando ele, iriam rejeitar, ou rejeitaram. Ele disse, eu vou morrer por todos. Eu vou conceder a todos o privilégio de se reconciliarem com Deus. Eu vou conceder a todos o privilégio de um dia estar conosco, com o Pai, com o Filho, e com o Espírito Santo, e com todos os anjos e suas categorias nos céus, ou no céu, aonde habita Deus. Jesus, irmãos, como ele bem disse, ele amou e amou até o fim. Jesus, em momento algum, ele pensou em voltar atrás, por conta de que as pessoas iriam rejeitar ele, ou estavam rejeitando. E é esse amor que Jesus, irmãos, ele diz que a gente deve ter. É esse padrão. Aí Jesus continua dizendo, versículo 35, 34. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, com isso nós saberemos que somos os discípulos de Cristo, se nós nos amarmos uns aos outros. Não é necessário eu sair na rua, ou pregando, como eu conheço uns caras que pregam, que diz assim, ei, ore e se esforce para você um dia ser como eu. Não faça uma coisa dessa não. Ore e se esforce para você ser como Jesus. Como eu não sou falho, como você. Posso até ser mais falho do que você, do que muitos que estão aqui.
mesmo eu procurando seguir a Jesus, mas posso até ser mais falho do que muitos que estão aqui, porque em momento algum eu me acho e nem vou me achar, que sou mais crente do que qualquer um outro que aqui está. O que eu procuro fazer, e que vocês devem também procurar, é se esforçarem. Irmãos, e para as pessoas reconhecerem que somos realmente discípulos de Cristo, nós temos que amarmos uns aos outros. É por isso que a gente vê tantos e tantos escândalos, tantas e tantas coisas que são contrários à palavra de Deus. É por isso que hoje a gente chega em um determinado local e pergunta ou diz a uma pessoa que é crente, e as pessoas de imediato ficam olhando assim para nós e não tem aquele mesmo respeito que tinham outrora, que tinham em outro momento ou antigamente. Porque antigamente, quando alguém abria sua boca e dizia, eu sou crente, em um determinado ambiente, as pessoas o respeitavam, porque tinham os crentes como pessoas que realmente eram pessoas que tinham um padrão de vida elevado, mesmo aquela pessoa que ali pensava assim, não sendo crente. Mas hoje, irmãos, o que a gente mais vê são pessoas que dizem que são crentes, que têm um padrão de vida pior do que as pessoas que são descrentes. Eu conheço, e não é longe, não é lá em Riachão onde eu moro, pessoas que são espíritas, que têm um padrão de vida melhor, e não defendendo o segmento espírita, o segmento sectário espírita, porque é um segmento satânico, eles pensam que se comunicam com espíritos desencarnados, mas na verdade se comunicam com mortos. Mas eu conheço espíritas, mesmo não tendo parte com Deus, que tem um padrão de vida melhor do que muitos crentes. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu conheço pessoas que são da igreja católica, que a igreja católica, que fique bem claro, é uma seita e não tem parte com Deus, mas eu conheço pessoas da igreja católica, que tem um padrão de vida melhor do que muitas pessoas que se dizem ser crentes. E acredito que muitos conhecem também. Agora, por quê? Eu estava hoje descansando um pouco a mente, após estudar e fazer algumas coisas, e eu estava pensando, exatamente naquele texto que Jesus, ele disse, após ele concluir o Sermão do Monte, quando Jesus, ele disse, todo aquele que edificar a sua casa, todo aquele que ouvir esses meus ensinamentos e os obedece, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Quem é a rocha ali? A rocha ali é os ensinamentos que Jesus ensinou. A rocha ali não é Cristo. A rocha ali é os ensinamentos, por mais que todo o Novo Testamento vai mostrar que a rocha é Cristo. Mas aquela rocha que Jesus citou ali, é os ensinamentos que ele falou em todo o Sermão do Monte. E aquele que não edificar, edificou sua casa sobre a areia. Ou seja, muitas e muitas pessoas que hoje, irmãos, nós conhecemos, muitos e muitos arraiais ditos cristãos, ou igrejas ditas cristãs, eles não estão pregando a palavra como ela é, e a consequência disso é que essas pessoas não edificaram, nem esses respectivos pregadores e pastores, e muito menos essas pessoas que congregam nessas igrejas, elas edificaram a sua casa sobre a rocha. Elas edificaram a sua casa exatamente sobre ou edificaram a sua casa sobre um fundamento que não é os ensinamentos de Cristo. São ensinamentos humanos, são más interpretações, são entendimentos equivocados das Escrituras ou errados. E portanto a gente percebe, a gente vê tantas e tantas pessoas que se dizem ser crentes e não se parecem nada com Cristo. Eu não estou aqui abrindo espaço ou abrindo exceção para a pessoa andar, seja homem ou seja mulher, andar despido, porque uma pessoa que é crente, ela tem que
ter um padrão de vida equilibrado, de acordo com as Escrituras, e andar de uma forma correta. Andar de uma forma correta. Ele não pode andar de qualquer forma. Ele não pode, Josmar, ele não pode andar de qualquer forma. Ele tem que andar de uma forma correta. Agora, a pessoa não vai me reconhecer como cristão, porque eu ando de terno e gravata, não. A pessoa não vai me reconhecer como cristão, porque eu ando e vou dormir com uma roupa social, não. A pessoa não vai reconhecer vocês, que são mulheres, como cristãs, pela roupa que vocês vestem, mas sim pelo padrão de vida que vocês têm. Eu não estou abrindo aqui exceção para a pessoa andar da forma que quer, porque tem pessoas que, infelizmente, quando ouve algo desse nível, aí sai, então eu vou andar da forma que eu quero. Eu vou andar da forma que eu quero. E não é bem assim. Agora, as pessoas devem nos reconhecer como cristãos, pelaquilo que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Pelaquilo que nós obedecemos a palavra de Deus e colocamos em prática os seus mandamentos. É isso que a santa palavra de Deus, ela nos ensina. É isso que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina. Versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Lembram que, versículo 33, Jesus falou: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora diga a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Não podem ir. Versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Ou seja, Jesus estava se referindo exatamente que ele iria ser crucificado e os discípulos não poderiam seguir a ele. Não poderiam seguir a ele nesse exato momento, ou não iriam seguir. Quando Jesus falou que eles seguiriam Jesus mais tarde, Jesus estava se referindo exatamente que depois que Jesus morresse, ressuscitasse, eles também iam dar continuidade ao ministério que Jesus iniciou aqui na terra de pregação, e depois iriam ser perseguidos, capturados e mortos. É por isso que Jesus ele disse: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Versículo 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. 38. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Eu asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, quem já ouviu aqui pessoas pregando, pregadores, ou até mesmo pastores, eles falando que que o galo iria cantar 3 vezes, até que Pedro negasse Jesus 3 vezes. Quem já ouviu aqui, dentre os que aqui estão, que o galo cantaria 3 vezes? Eu acredito que uma boa parte aqui já ouviu. Eu já ouvi isso também muito. Na verdade, de acordo com o texto que Marcos registra, só é Marcos que registra isso. O galo cantou 2 vezes e Pedro negou Jesus 3. O que acontece é o seguinte: se vocês lerem o evangelho que segundo registrou Mateus, esse mesmo texto, só que na verdade Mateus que registrou, vocês vão ver que as palavras ali, se a gente não respeitar as vírgulas, a gente vai pensar que Jesus disse que o galo cantaria 3 vezes
até que Pedro negasse 3 vezes. Se não respeitar as vírgulas, mas respeitando as vírgulas, a gente vai ver que não é bem da forma que as pessoas falaram. Portanto, muitas e muitas pessoas que ensinam hoje, eles não sabem nem ler o texto direito, nem ler o português. A coisa é muito complicada. É por isso que a gente percebe tantos e tantos ensinamentos errados no seio da igreja. Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, Jesus aqui, ele prediz a Pedro que Pedro negaria. E antes de Jesus ele predizer a Pedro que o Pedro negaria, Pedro disse que daria a vida dele por Jesus. Nós conhecemos as Escrituras e sabemos que Jesus, ele predisse isso a Pedro, e da forma que Jesus, ele predisse, quando Jesus, ele foi capturado, e preso, Pedro ali, ele sacou uma espada que estava com ele, cortou a orelha do Malco, de um soldado chamado Malco, e depois Jesus mandou ele se aquietar, ficar quieto. Pedro se aquietou, eles fugiram, e depois João e Pedro, eles continuaram seguindo Jesus, ou foram até onde Jesus estava, e por 3 vezes, Pedro nega a Jesus. Irmãos, isso mostra que por mais que nós sejamos pessoas que temos boas vontades em relação a obedecer a Deus, nós precisamos estarmos cheios do poder de Deus. Ninguém nem pense que consegue obedecer a Deus, consegue executar as palavras de Deus por méritos próprios, para que a gente venha realmente viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, e não negarmos a Cristo em momento algum. É necessário que a gente, irmãos, que nós venhamos estarmos a todo momento em comunhão com Deus. A gente sabe que Pedro era um homem corajoso. Pedro, pelo que a Bíblia vai relatar acerca dele, Pedro, ele deveria ter um gênio forte. Pedro, muitos estudiosos acreditam que Pedro, ele possivelmente era um dos mais velhos, ou até mesmo mais velho, do ministério de Jesus. E Pedro provou por A mais B que era uma pessoa ousada. Mas Pedro, irmãos, ele não ali se guardou ou se preocupou com o que Jesus disse. Porque Pedro, nesse momento que Jesus, ele disse: você dará a vida por mim? Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, ele também não falou mais nada. E a gente sabe no que deu. Pedro realmente negou Jesus. Irmãos, uma coisa que nós temos que fazermos é vivermos a todo momento, ou a todo momento nós procurarmos estarmos envolvidos com as coisas de Deus. E digo isso através de oração, através de leitura da palavra de Deus, através de bons hinos, e principalmente colocando a palavra de Deus em prática. A gente não pode, irmãos, dizermos que somos cristãos e termos uma vida completamente distanciada do que a Bíblia vai nos ensinar. É porque são nesses momentos aqui, que a gente começa a perceber, desses momentos difíceis, como Pedro passou, que a gente começa a perceber o quanto o diabo, ele começa a agir na nossa mente.
Pedro, ele já tinha, no outro momento, ele tinha sido influenciado pelo diabo para falar coisas para Jesus, dizer que Jesus não ia de forma alguma ser crucificado. E Jesus o repreendeu. E desta feita agora, Jesus predisse a Pedro que ele iria negar Jesus. Pedro deveria ter se preocupado mais com isso. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo, Ele venha abrir nossas mentes, Ele venha gerar dentro de nós o desejo de estarmos a todo momento interligados com a palavra dEle, interligados com o reino dos céus. E quando sempre a palavra de Deus nos advertir algo, a gente de imediato venhamos procurar colocarmos aquilo em prática e procurarmos também vigiar. Pedro, irmãos, nesse momento devia ter vigiado, mas Pedro continuou, infelizmente, confiante. E aconteceu exatamente o que Jesus disse. Por quê? Jesus disse porque ele previu o que iria acontecer. Ele previu o que iria acontecer. E mesmo ele dizendo a Pedro, ele foi e traiu Jesus por 3 vezes. Que Deus em Cristo, Ele venha também abrir nossas mentes, venha sempre nos repreender, nos orientar por sua palavra, pelos homens de Deus que pregam, acerca de tudo aquilo, irmãos, que há de nos esperar, há de nos acometer, para que a gente venha guardarmos os mandamentos de Cristo e assim termos uma vida de comunhão com Ele. Portanto, que os irmãos fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.